nessa sessão conjunta com o Hospital Total Core em São Paulo. Queria dar aí o nosso boa tarde para o grupo de São Paulo, a turma já se organizando por lá. E essa semana está sendo uma semana de muitas atividades aqui no hospital, e essa sessão, na realidade, ela é o ponto alto da semana, mas inquestionavelmente outras atividades vão mexer muito com os nossos conhecimentos. Ainda hoje à tarde, começando às 5 e até às 9 da noite, nós vamos ter uma apresentação da International Fluid of Academy em Rio, que é uma atividade que é coordenada pelo Flávio Naco e que vai ter como apresentadores o Dr. Fernando Zampieri e o Dr. Ricardo Lima. Eu acho que para quem lida com paciente grave e, na realidade, com todos os dilemas da questão de fluidos nesse grupo de pacientes, eu acho que vai ser uma oportunidade de enorme aprendizado. Amanhã segue nas nossas atividades o simpósio da fonoaudiologia, que é uma das disciplinas que mais tem colaborado com as nossas linhas de cuidado aqui no Procardíaco e coordenado pela doutora Carolina Ruiz. O evento começa às 8h30, vai até às 16 horas. E o tema vai ser fonoaudiologia e abordagem paliativa. E nessa sexta-feira, de meio-dia a 13h30, a nossa sessão Sexta Consciência, e vai ser sobre neuroimagem 2019, recentes progressos e perspectivas, com a coordenação do Cláudio Tinoco e como apresentador, doutora Marino, o próprio Cláudio e a Fernanda Salomão. Então é uma semana muito rica de atividades, e na próxima quarta-feira a gente vai ter a nossa última sessão clínica do ano. E, como sempre, a proposta é que a gente tente abordar temas um pouco mais afastados do nosso cotidiano técnico. Eu tenho procurado nos últimos anos sempre trazer algum tema que pudesse fazer com que a gente repensasse um pouco algumas das nossas estratégias pessoais. E eu queria agradecer ao Roberto de ter aceito o convite de coordenar essa sessão, Roberto Sporcati, e o tema vai ser Sentimentos e Saúde em Tempos de Transição. Avaliação e intervenção em sentimentos à luz das evidências, o desafio do ressentimento, sentimentos e terapia do perdão. Terão como apresentadores Dr. Alcio Braz, psiquiatra e monge zen budista, Carlos José Andrade, Carlinhos, conhecido de todos nós, e o próprio Roberto Sporcati, aqui do hospital e também da UERJ. Naturalmente vai ter um amplo debate com a plateia. A nossa sessão de hoje traz um tema que eu acho que é do cotidiano de todo cardiologista que vive o cardiointensivismo, mas mesmo os que não vivem se defrontam com essa situação clínica de uma forma muito frequente no tratamento dos pacientes com disfunção ventricular. O Dr. Luiz Antônio, que é meu companheiro de longas jornadas, sempre colaborando aqui com as nossas atividades acadêmicas, se dispôs a trazer, então, ele vai ter a oportunidade de falar um pouco mais, um relato de caso de um paciente que, na realidade, é em contínuo, né, Luiz? E que a gente vai ter a oportunidade, sem dúvida nenhuma, de ter hoje um grande aprendizado de um tema que é a síndrome cardiorrenal, e teremos aqui 5 debatedores da mais alta qualificação. E o Luiz Antônio, de uma forma muito gentil, me convidou para comoderar essa sessão com ele. Eu vou fazer parte ali da mesa e queria pedir que você assumisse aí os trabalhos. Eu vou me sentar ao seu lado. Obrigado, Luiz. Meu querido André Volchan, meus colegas e amigos do eixo Rio-São Paulo, Hospital Procardíaco, Hospital Total Core, boa tarde a todos. O André, já com muita propriedade, teceu o tema da nossa sessão de hoje, a síndrome cardiorrenal, uma abordagem multidisciplinar. E essa sessão clínica de hoje, ela terá uma apresentação e uma veiculação do tema e dos debates
de uma maneira um pouco diferente das habituais. Daqui a pouco eu vou apresentar todos os debatedores, mas também chamo a atenção que todos conhecem muito bem esse caso clínico. E, portanto, antes da palavra ser dedicada e ofertada aos debatedores, nós vamos franquear a palavra à assistência, tanto aqui no hospital quanto no Total Core em São Paulo, para que tomadas de decisão, orientações do plano terapêutico possam ser colocados pelos presentes. E um dado muito interessante desse caso, observem, o André já chamou a atenção sobre o chamado contínuo dos cuidados, é que este caso se inicia exatamente no dia em que nós discutíamos, nessa sessão clínica geral, o tema estenose valvar aórtica grave associada à doença aterosclerótica coronariana obstrutiva, o papel do Heart Team. Discutimos um caso de uma senhora portadora de estenose aórtica grave, doença coronária obstrutiva e todo o contexto do seu tratamento até a alta hospitalar. Essa alta hospitalar, aproximadamente 2 meses, 1 mês e meio após, é mediada por uma reinternação. E a reinternação é praticamente no dia da sessão clínica e medeia a síndrome cardiorrenal. E agora, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, não somente o Heart Team, mas o time que tratou da paciente. Tô Marcelo Bittencourt, sentado à primeira fila, rotina médica da nossa unidade cardiointensiva, médico do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da disciplina e do serviço de cardiologia, com uma vastíssima experiência em terapia intensiva cardiológica e, sobretudo, na síndrome da insuficiência renal e das cardiomiopatias. É um prazer, Marcelo, contar com a sua presença. Felipe, já apresentei. Luiz Antônio Inácio, cardiologista, eletrofisiologista da instituição, trabalha na equipe do Dr. Eduardo Saad, que muito nos honra também a sua presença, Luiz Antônio Inácio, sobretudo pela sua participação muito relevante e decisiva nesse caso clínico. Ao seu lado, professor doutor internacionalmente conhecido, Arnaldo Rabichovski, ícone da ecocardiografia brasileira, quiçá do mundo. E nosso amigo pessoal, há muitos anos, o nosso coordenador do núcleo do departamento de ecocardiografia. E à sua direita, de Arnaldo, Marcelo Dessen, nefrologista, que há muitos anos integra a nossa clínica de nefrologia e de suporte à função renal, de suporte dialítico no hospital, que tem uma participação também muito importante nesse contexto clínico. Será apresentado pela nossa residente de primeiro ano, doutora Camila Lima dos Santos, que eu já antecipadamente agradeço, não só a sua participação ativa no caso clínico, chama atenção que ambos, Felipe e Camila, à época, atuavam na nossa unidade cardiointensiva, no seu rodízio de treinamento, e tiveram participações absolutamente indispensáveis à boa evolução clínica do paciente. Camila, eu agradeço por você ter preparado a sessão com tanto carinho, com tanto esmero. Então, boa tarde. Meu nome é Camila. Eu tenho a agradecer por estar aqui. Então, vamos dar início ao quadro clínico. Então, identificação HGCP, sexo feminino, 88 anos, natural do Rio de Janeiro, viúva, ensino superior completo, católica. A queixa principal dessa paciente era cansaço, uma paciente com relato de cansaço há 4 dias, com importante piora da classe funcional, uma classe funcional prévia 2, evoluindo para 3, apresentando dispneia aos pequenos esforços. Ela negava dor pré-cordial, febre e outros sintomas. Como a gente já comentou, uma internação prévia há 20 dias para a realização de uma TAV e uma angioplastia de segunda marginal e DA, e juntamente nesse procedimento foi colocado um implante de marca-passo definitivo. Portadora também de hipertensão arterial sistêmica,
uma doença renal crônica em tratamento conservador, com clearance basal em torno de 42. Um episódio prévio de fibrilação atrial durante uma internação por pneumonia há 3 meses. Negava tabagismo e etilismo. Ela vinha em uso de losartana, 50 mg ao dia, AS, 81 mg ao dia, clopidogrel, 75 mg ao dia, atorvastatina, 40 mg ao dia, esomeprazol, 40 mg ao dia, furosemida, 40 mg ao dia. Bem, no exame físico, era uma paciente lúcida, orientada, alerta, eupneica em ar ambiente, com extremidades bem aquecidas, bem perfundida, com IMC de 29, o que chama atenção no exame clínico que ela encontrava-se taquicárdica, eupneica, como eu já tinha comentado, afebril. No exame físico cardiovascular era um ictus palpável no 5º espaço intercostal, com 2 polpas digitais, não propulsivo. O ritmo cardíaco era irregular. As bulhas eram normofonéticas, sem bulhas acessórias e sem sopros. Ela já apresentava turgência jugular a 45 graus. A ausculta respiratória era audível, mas tinha estertores crepitantes em base, bilateralmente. Abdômen e membros inferiores, nenhuma alteração importante. Laboratório. Essa paciente interna com uma creatinina de 1,2, uma ureia de 76, um BNP de 556. Uma PCR de 4,14, a troponina era negativa. Hemograma, uma anemia discreta, uma leucocitose, porém sem desvio, sem nenhuma outra alteração importante. E esse era o eletro da admissão. Camila pode descrever. Então, trata-se de uma taquiarritmia. A gente nota um QRS estreito, eu não vejo onda P. Então, uma fibrilação atrial. Em alguns momentos, ela chega a fazer algumas extracistas, talvez. Luiz Antônio Inácio, algum comentário sobre o eletro? Nosso eletrofisiologista. Eu concordo com a Camila, então é uma taquicardia com QRS estreito, com RR irregular, né? Com ausência de onda P. Eu acho que não chega a ser extrasístole, é só a fibrilação atrial que, às vezes, por vezes, ela fica com uma mais alta resposta ventricular. Então, assim, é uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular. E um eletrocardiograma, em princípio, sem alterações isquêmicas que pudessem sugerir uma síndrome coronariana aguda. Sim, em princípio, não havia história clínica, não havia manifestação clínica, e o eletrocardiograma corrobora, em princípio, a inexistência de uma síndrome isquêmica. Então, uma fibrilação atrial com resposta ventricular acelerada. Perfeito. Vamos adiante. Bem, a radiografia de tórax, esse raio-x é no leito. Alguém da assistência quer comentar a radiografia? Boa tarde a todos. Prazer aqui estar aqui na sessão com vocês todos aqui. A radiografia me chama a atenção, não vejo nada assim, é uma radiografia em AP no leito, não vejo nada em relação a partes moles, né? Vejo ali em partes ósseas, mas eu vejo ali um marcapasso definitivo, dupla câmara. A constatação de uma cardiomegalia, ela se perde um pouquinho aí pelo fato de ser uma radiografia no leito, está em AP, então num primeiro momento não vou me arriscar a isso, mas o que eu vejo de que chama mais atenção mesmo, uma importante congestão pulmonar, muito provavelmente um derrame pleural associado, né, principalmente à direita ali, mas é uma radiografia ele mostrando sinais evidentes de hipertensão venocapilar pulmonar e derrame pleural bilateral, né, mas paciente congesto. Ou seja, compatível com a sua síndrome clínica de insuficiência cardíaca, iniciada pela queixa clínica há cerca de 4 dias e que faz com que a classe funcional, do ponto de vista negativo, progrida. Ela sai de classe funcional 2, o seu habitual, para classe funcional 3. Vamos adiante. E aí eu trago agora o ecocardiograma que foi feito após o procedimento da TAV e da angioplastia. Portanto, previamente à alta hospitalar e, portanto, também precedendo a reinternação. O ecocardiograma que fez com que a paciente fosse conduzida a seu domicílio. O professor Arnaldo vai não somente comentar, mas descrever o exame. Luiz, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite.
Então, nesse vídeo que está rodando aí, a gente vê um corte apical 4 câmaras, que a gente observa a presença de marca-passo no átrio direito. Provavelmente tem outro ali que aparece agora, cruzando a válvula tricúspide. Um ventrículo esquerdo com déficit segmentar apical, com uma disfunção de uns, eu diria só por esse corte, de uns 40% de fração de ejeção, calcificação no anel mitral, um átrio esquerdo levemente aumentado e um ventrículo esquerdo também levemente aumentado. Esse corte é um zoom de um apical 5 câmaras, que a gente está vendo o fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo. A gente vê a prótese, uma prótese que me parece uma tipo core valve, uma Evolute provavelmente, e sem refluxo importante, com fluxo laminar, com um bom resultado do implante da prótese. Pode passar, tem mais? Com esse eco a gente quer mostrar que essa paciente, ela, depois do procedimento, o laudo mostrava uma leve hipertrofia concêntrica de parede de VE, um aumento importante de átrio esquerdo, com uma leve disfunção sistólica do VE. Uma disfunção diastólica grau 2, uma hipocinesia, como o Dr. Arnaldo comentou, mais proeminente em segmentos apicais, com contração normais dos demais segmentos. A prótese valvar aórtica de implante percutâneo com bom aspecto e sem refluxo, com gradiente transvalvar máximo de 13 e médio de 6. Uma regurgitação mitral leve. Só então, para pontuar, esse é um ecocardiograma pré-alto hospitalar e que configura sua cardiopatia isquêmica estabelecida. Observem que a intervenção foi em leito vascular de 2 coronárias, marginal e descendente anterior, uma cardiopatia hipertensiva, não há dúvida, e que efetivamente o átrio esquerdo aumentado e a disfunção diastólica grau 2 do ventrículo esquerdo já configuravam claramente uma cardiopatia estrutural de origem isquêmica e hipertensiva. E um aspecto extremamente positivo, a endoprótese aórtica, normofuncionante, e a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo apenas leve. Isso corroborou a prescrição da alta hospitalar. Vamos adiante. E aqui eu trago o eco da admissão da paciente nesse segundo momento, quando ela reinterna com piora da classe funcional. A admissão, então, no dia 14. Infelizmente, a gente não tem as imagens desse exame, não estavam disponíveis no sistema, mas eu trago o laudo. Então, mantém a leve hipertrofia concêntrica do VE, o aumento importante de átrio esquerdo. Agora, chama atenção uma grave disfunção sistólica do VE, com provável componente de taquicardiomiopatia, uma hipocinesia difusa, pior em segmentos apicais. A avaliação da função diastólica foi prejudicada por arritmia. A prótese valvar aórtica mantinha um bom aspecto e refluxo mínimo, e a cava estava hipervolêmica. Então, resumindo o caso, é uma paciente feminina de 88 anos, portadora de hipertensão, uma doença renal crônica com clearance em torno de 42, submetida a 20 dias a uma troca valvar percutânea por estenose aórtica grave e a uma angioplastia de DA e segunda marginal, com implante de marca-passo durante o procedimento, que retorna ao hospital por piora da classe funcional nos últimos dias. Apresenta fibrilação atrial de alta resposta ventricular na admissão e sinais ecocardiográficos de piora da disfunção sistólica, com aspecto de taquicardiomiopatia. Bom, nesse momento, nós vamos dar um break à apresentação. O caso está resumido, fica na tela. Vamos franquear inicialmente a palavra assistência aqui no Rio. Já vejo meu grande amigo Baruzzi na assistência no Total Core São Paulo e os demais presentes lá. A palavra está franqueada inicialmente à assistência para tomada de decisão, orientação terapêutica, conduta. E depois vamos ter a opinião dos nossos debatedores. Eu passo a palavra para o André para que ele possa justamente mediar essa discussão. Obrigado, Luiz. Vamos abrir então, ver até esse momento o que a gente tem de formulação de diagnóstico, de possibilidade de estratégia terapêutica. Alguém na plateia? Gente idosa, com insuficiência renal moderada, revascularizada, a prótese está bem.
porque acho que não está bem aí essa taquicardiopatia. Ela acabou de dizer que a doente estava fibrilando com alta frequência, o importante é baixar essa frequência para ver o que acontece. Primeiro, com isso, esperar melhorar a função ventricular que está comprometida. Ótimo, Isaac. Mais alguém na plateia? Residente? Então eu queria começar com o Felipe, já que nenhum dos seus colegas se manifestou. Vamos a você como debatedor, então. Felipe, queria que você comentasse, então, essa evolução recente da paciente. Como é que você está vendo essa mudança de quadro entre a alta 20 dias antes, não é isso, Luiz? 20 dias antes e a admissão dela já numa condição de classe funcional 2/13, com todos esses comemorativos que já foram apresentados. Okay. Bom dia a todos. Agradecer o convite do Dr. Luiz Antônio Campos. Estou tão elogiado quanto assustado, mas estou aqui. Essa paciente é uma paciente que já tinha uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo prévia e que agora, com essa piora de classe funcional e com esse novo eco, a gente viu que teve uma piora dessa classe funcional. Então é uma paciente com uma IC crônica descompensada, né? Uma IC crônica descompensada, e quando chega esse paciente para a gente, a primeira coisa é a gente tentar excluir as principais causas, aquelas causas fatais, alguma complicação mecânica, um tromboembolismo pulmonar, uma arritmia, uma síndrome coronariana aguda. A princípio dela não parece nada dos outros que não seja ataque à arritmia. PCR4, né, um leucograma de 11.500 sem desvio para a esquerda, não tem nenhum sinal a princípio de infecção, também seria uma possível causa para essa descompensação da IC. O que parece mais para a gente é uma IC descompensada pelo esse ataque à arritmia por essa FA. E a gente classificando essa IC descompensada, é um paciente que tem uma boa perfusão capilar, está com extremidade aquecida, está lúcido orientada, então é uma paciente que está no perfil quente e com uma turgência jugular, né, congestão pulmonar, uma via cava dilatada, então um perfil quente congesto, ou o perfil B, que costumam também falar, um perfil quente congesto, e a gente vai tentar resolver esse perfil, tanto resolvendo essa ataque à arritmia dela, a gente não tem noção de quanto tempo ela já está fibrilando, então o ideal seria ver se a gente submeter essa paciente a um eco transesofágico para a gente descartar a possibilidade de um trombo, anticoagular essa paciente e tentar uma cardioversão e ao mesmo tempo também tentar tirar esse volume, essa sobrecarga de volume da paciente. A princípio seria isso. Obrigado, Felipe. Marcelo, queria que você comentasse um pouquinho ainda dentro dessa questão do foco clínico e a abordagem inicial dessa paciente. O Felipe chamou a atenção para esse aspecto da PCR e do leucograma. E o raio-x de tórax, a gente sabe nessas circunstâncias o quanto ele é pouco específico para poder definir só congestão ou congestão e mais algum tipo de infiltrado pulmonar. E sempre que a gente se defronta com um paciente numa situação de descompensação cardíaca, a probabilidade de um processo infeccioso ter sido fator desencadeante não é pequeno e a gente sempre tem essa probabilidade. Esse paciente chegando nessa circunstância, apresentando esse nível de PCR que aparentemente não fazia parte do contexto, com os 1.300 leucócitos, ainda que sem clínica, 4,43 de PCR, com BNP de 500. Você acha que nesse momento, quanto a gente deveria valorizar a probabilidade de haver, naturalmente, além da síndrome de insuficiência cardíaca, um processo infeccioso por trás disso? Vou fazer um comentário geral do caso, mas eu queria que você pegasse essa questão do diagnóstico, na realidade não do diagnóstico diferencial, mas da probabilidade de ter um fator desencadeante infeccioso. Até porque a questão do diagnóstico, a meu ver, da hipótese diagnóstica principal já foi bem colocada aqui pelo Felipe. A minha impressão principal também é essa, um paciente com uma insuficiência cardíaca previamente
uma fração de ejeção, eu diria, intermediária, provavelmente, né? Tinha uma disfunção leve, de acordo aí com as últimas classificações, que evolui para uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, descompensada, e o que mais marca realmente como fator descompensador é a questão da fibrilação atrial, né? Olha só, André, eu faço ambulatório de insuficiência cardíaca, você sabe, há muito tempo e tudo, a gente trabalha com esses doentes. Não é incomum você ver em situações de insuficiência cardíaca descompensada alguma elevação de marcador inflamatório. Mesmo em termos de leucograma, uma PCR assim tocada, isso aí é extremamente comum. Você trata a insuficiência cardíaca, acompanha esse paciente e você vê esses marcadores caindo. Isso não é incomum, até porque no contexto da evolução da insuficiência cardíaca, da sua progressão para um quadro de descompensação, mecanismos inflamatórios também estão envolvidos. Obviamente que não como num caso, por exemplo, de choque cardiogênico, onde isso é muito mais muito mais expressivo, digamos assim, mas a gente vê isso, né? Como é uma paciente que não tinha feito febre, em que, a despeito de também ser uma paciente idosa, eventualmente pode não fazer, mas assim, não parecia estar num quadro toxêmico, eu não seguiria inicialmente num processo de investigação de um quadro infeccioso. Eu acho que isso eu esperaria, eu trataria a insuficiência cardíaca, acompanharia esses marcadores inflamatórios, mas nesse primeiro momento, por exemplo, não pediria culturas, não pensaria em iniciar antibiótico, nada nesse sentido. Entendeu? Obrigado, Marcelo. Queria passar para o Luiz, então. Luiz, parece que aí no núcleo do problema, a questão do ataque cardiomiopatia aparece como sendo um ponto bastante importante. Explica para a gente um pouquinho como é que esse mecanismo de descompensação, mais ou menos qual é a prevalência e o que a gente tem de probabilidade efetiva de tratamento e de reversão nessas circunstâncias. Então, assim, a ataque cardiomiopatia... normalmente acaba que ela é um critério de exclusão, né? Se exclui outras causas para piora da função ventricular, né? E quando excluídas as outras causas, no caso dessa paciente, ela tem vários comemorativos, né? Que poderiam provocar uma disfunção, uma piora da função ventricular. Estando tudo dentro da normalidade, né? E no paciente, num contexto de paciente com fibrilação atrial de alta resposta ventricular, então se pensa nesse diagnóstico de taquicardiopatia. A taquicardiopatia ela se divide basicamente na taquicardiopatia induzida pela arritmia, né, no qual o paciente tem a função ventricular preservada e diante da taquiarritmia ele evolui com uma disfunção ventricular grave, e a taquicardiopatia mediada pela arritmia, que é o quadro do paciente, que já tem uma disfunção ventricular prévia e deteriora essa disfunção, né? A disfunção se torna grave rapidamente diante da arritmia com alta resposta ventricular. Então, assim, tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, a fibrilação atrial com uma resposta ventricular elevada em mais de 10% do tempo, em 24 horas, já é suficiente para levar o paciente a uma taquicardiopatia. Tá? E, então, diante desse quadro, né, a gente tem uma opção mais imediata, né, que seria submeter esse paciente a uma cardioversão elétrica, né, e aguardar, no caso, a regressão da disfunção ventricular. Né. Se essa paciente apresentar recidiva da arritmia, a gente passaria posteriormente a ter a opção de fazer uma ablação por catéter, mas isso em outro momento, né? Seria uma terapia para se pensar em outro momento, mas eu acho que de imediato a gente controlar a resposta ventricular e proceder à cardioversão elétrica. Acho que seria isso. Obrigado, Luiz. Eu não estou vendo. Roberto. Gamasco, desculpa, Roberto. Falando em termos de piora de função sistólica, mas aí também é concomitante uma piora da função diastólica importante, né? Que a tríade que essa paciente já tinha, que é o tipo da mulher idosa com hipertrofia ventricular esquerda e fibrilação atrial, na disfunção diastólica, e em função de uma taquiarritmia, uma piora do componente diastólico importante associado
ao componente sistólico. Perfeito, Roberto. Arnaldo, eu queria que você comentasse um pouquinho essa evolução ecocardiográfica da paciente, e você sugere no ecocardiograma a probabilidade fisiológica de, ou você ou quem fez, eu não sei, de taquicardiomiopatia. Explica pra gente, assim, nessas circunstâncias, quais são os elementos importantes para levar a gente a suspeitar desse dado, além da história clínica, e essa evolução ecocardiográfica, inclusive com alteração segmentar na ponta, e até que ponto isso é secundário ao procedimento e o que é a evolução da própria doença. André, eu lembro muito bem desse caso. Essa doente, na verdade, ela tinha uma oclusão crônica da descendente anterior, então esse déficit dela era antigo, mas para a gente que trabalha com imagem, o aspecto da cardiomiopatia é muito típico. Paciente que deteriora a função e não tem nenhuma outra, não tem nada segmentar diferente do que havia antes dela. Então ele piora globalmente naquela circunstância de uma frequência muito alta, né, um esgotamento das reservas do miocárdio, e é muito típico. E o característico é que quando você reverte, o doente reverte, faz o remodelamento reverso do ventrículo e do átrio, entendeu? Então, já é tratada hoje como uma causa de cardiomiopatia, ataque cardiomiopatia, e é muito típico, é muito característico. Aquele coração que, como o Roberto falou, ele nem contrai e nem enche direito. Então, tem um componente cisto-diastólico importante. E a gente tem vários casos de reversão, indivíduos que tinham fibrilação atrial crônica, e no momento que reverteu, algum tempo depois, cerca de 2 meses, ele faz o remodelamento reverso e melhora a função. Mas agora a característica, André, é que esses pacientes em geral não têm a parede afilada, entendeu? Isso é um outro sinal que a gente deve pensar nessa possibilidade de se tratar uma patologia com potencial de reversão. Muito bem. Obrigado. Marcelo, a gente vai te reservar para a segunda rodada do caso. Eu queria abrir para São Paulo. Baruzzi, tudo bem? Amigo de São Paulo aí. Até esse momento a gente tem... Tudo. Vamos lá, Baruzzi, vamos. Muito bom. Então a paciente foi submetida a uma intervenção complexa, a TAV mais implante de 2 stents. Obviamente ela recebeu contraste. Eu percebo que houve uma piora da função renal nessas 2, 3 semanas de evolução. Eu estou fazendo um raciocínio mais simples. Talvez ela tenha feito uma lesão renal aguda pelo contraste. Isso levou a um quadro congestivo, piora da essência cardíaca, elevação das pressões de enchimento de lado esquerdo, fibrilação arterial secundária ao quadro congestivo. E eu não sei se eu caracterizei essa doença como uma taquicardiomiopatia ou uma fibrilação arterial, simplesmente por uma ICC descompensada decorrente da essência renal que ela vem apresentando. Então, outro caminho seria, por isso até terapêutico, compensar a essência cardíaca 12, 24 horas, às vezes reduzindo as pressões de enchimento das câmaras ventriculares, especialmente a atrial esquerda, pode até reverter a fibrilação, e aí sim, talvez submeter a uma cardioversão elétrica. Mas eu acho que a fibrilação atrial me parece muito mais secundária, quadro congestivo, provavelmente decorrente da essência renal, do que, como já foi levantado e com muita propriedade, até ser a causa primária da descompensação. Mas eu estou raciocinando no segundo plano, quer dizer, a fibrilação atrial decorrente do estado congestivo, pela lesão renal, e aí o tratamento poderia ser aguardar a cardioversão 12, 24 horas, até porque se eu não compensar a essência cardíaca, o paciente também às vezes não mantém o ritmo, ela volta a fazer a fibrilação arterial. Então foi um tratamento um pouco mais conservador nesse momento, já entrando um pouco até a terapêutica, né? Muito obrigado, Baruzzi, pelas suas considerações. Muito obrigado. Na realidade, essas ponderações dentro da unidade cardiointensiva do hospital, elas mediaram as ações que foram tomadas. Eu apenas chamo a atenção que a paciente já era portadora de uma cardiopatia isquêmica hipertensiva com disfunção leve. O procedimento, 3 semanas atrás, transcorreu, apesar de ter sido feito em conjunto
o que chamou atenção para não o ineditismo, mas efetivamente algo não tão comum, portanto trouxemos a sessão clínica e a paciente sai do hospital exatamente numa instância clínica de estabilidade hemodinâmica e metabólica, incluindo essa função renal previamente comprometida. 88 anos, cardiopatia isquêmica hipertensiva e a sua estenose valvar aórtica grave de anos de evolução, comprometendo débito, comprometendo fluxo sistêmico e multiorgânico. Mas o dado importante, Baruzzi, que fez com que nós pensássemos na hipótese que o nosso serviço de ecocardiografia, observem que o laudo, independente do laudo descritivo, praticamente se comprometeu com o diagnóstico etiopatogênico, foi de crer que com 130 batimentos de resposta ventricular, em cima de uma cardiopatia isquêmica hipertensiva pré-existentes e com 4 dias de evolução, 3 semanas fora do hospital, 4 dias, muda a classe funcional, chega com critérios clínicos, eletrocardiográficos, hemodinâmicos, à beira do leito, pelos critérios de perfusão periférica, para uma insuficiência cardíaca modelo quente e congesto. E pensamos fundamentalmente na perspectiva da fibrilação atrial de alta resposta. Por quê? Lá na história clínica, 3 meses antes da intervenção, ela é interna no nosso hospital com uma pneumonia comunitária grave. Não vai à prótese ventilatória, mas demanda oxigênio, terapia antimicrobiana intravenosa, terapia broncodilatadora e faz um episódio de FA, atribuível à síndrome hipercinética de uma sepse pulmonar. Sai do hospital sem amiodarona por ter sido prima manifestação, sem outros critérios que pudessem justificar a manutenção, por exemplo, de amiodarona em uso regular, beta-bloqueador não foi pensado, já tinha o diagnóstico de estenose valvar aórtica e nós traçamos uma conduta de que o implante percutâneo, acompanhado pela intervenção percutânea coronariana, deveria, digamos, ser processado com agilidade, por conta do contexto hemodinâmico da sepse pulmonar em vigência da barreira valvar aórtica fixa e da sua isquemia miocárdica. Então, nós demos prioridade à perspectiva da taquiarritmia. Evidentemente, Baruzzi, ela foi abordada com o contexto sindrômico da IC, terapia vasodilatadora, diurética, a Camila vai mostrar a conduta, mas o foco em anticoagulação e cardioversão, lembrando que era portadora de marca-passo definitivo, foi algo que foi traçado como terapêutica inicial ou prioritária. Arnaldo pediu a palavra. Que a gente falou de mecanismos que podem estar piorando, a gente ainda não mostrou os dados de função renal, que podem estar piorando a função renal nesse caso. Então, tem o contraste, tem o próprio baixo débito da situação, da circunstância que tem agora, e um outro que a gente nunca lembra, que é a possibilidade de ateroembolismo. Os pacientes têm a aorta muito doente, toda a aorta muito doente, é um procedimento por via arterial, eventualmente pode ter desestabilizado uma placa e ateroembolismo renal. Muito obrigado, Arnaldo. Camila, vamos avançar? Vamos. Então, a nossa conduta inicial foi internação na cardiointensiva. Iniciamos anticoagulação com heparina não fracionada e controle do PTT. Foi programado um eco transesofágico e a cardioversão elétrica. Aqui eu trouxe o eletro da cardioversão elétrica. E aqui o eletro pós-cardioversão elétrica. A gente nota que a paciente saiu em ritmo de marca-passo, com uma frequência em torno de 68. Eu chamo a atenção que a paciente sai em ritmo de pace, com uma frequência um pouquinho abaixo de 70. Observem, 68. Pode falar. Então, é um eletro, né? Na verdade, não tem grandes comemorativos, é um eletro em ritmo de marca-passo, né, com estimulação atrial. A gente vê em V1 uma espícula, né, uma pequena espícula em V1, tá uma estimulação bipolar, né, com onda P, e seguido de uma estimulação ventricular. Então, um marca-passo dupla câmara estimulando átrio e ventrículo.
Vamos adiante. Doutor Marcel pediu a palavra, mas nós vamos avançar só um pouquinho. O Marcel faz o comentário dele, a não ser que você julgue que seja indispensável agora, Marcel. É indispensável? Pode esperar? Só para fechar esse ciclo. Vamos adiante. Então, a evolução da paciente após cardioversão. 6 horas após o procedimento, a paciente começou a apresentar episódios de paroxismo de FA, porém agora com baixa resposta ventricular. Foi iniciado Ancoron para o controle do ritmo. 20 horas após o procedimento, a paciente apresentou sinais de piora da congestão tanto pulmonar e sinais de baixo débito. Ela mantinha uma frequência em torno de 70 e 80, uma PAM de 80, mantinha episódios de paroxismo de FA com baixa resposta. O débito urinário foi de 0,13 ml/kh em 24 horas. E o V-scan da paciente mostrava uma veia cava com 2,3 sem variação respiratória. Essa aqui foi a evolução laboratorial da paciente depois da cardioversão. Então, uma creatinina de 3,35 com uma ureia de 152, um potássio de 5,3, um lactato de 5,5, uma gasometria arterial com uma acidose metabólica importante com bicarbonato de 10, TGO, TGP, fosfatase alcalina e gama-GT alterados com padrão de congestão hepática também. E aí eu trago aqui uma amostra para a gente ver. Na internação dessa paciente, ela interna com 1,22 de creatinina. No dia seguinte, ela tem 1,44. No dia da cardioversão elétrica, ela já tem 1,12 de creatinina. E após a cardioversão, no dia 17, ela tem 3,35 de creatinina. A ureia também acompanha essa ascensão importante, marcada depois da cardioversão. E no dia 17, ela tem um clearance em torno de 13, um CADIGO 3. Então, resumindo agora, após o controle da frequência promovida pela cardioversão, a paciente evoluiu com sinais de baixo débito e piora da congestão, com significativa piora da função renal. Observem vocês que, a despeito do tratamento da síndrome de C, a despeito da cardioversão elétrica sincronizada, readquirindo-se não somente ritmo, mas frequência apropriada, a nítida evolução da disfunção renal, onde ela reduz-se em aproximadamente 1/3 o clearance de creatinina prévio, sai de 42 para 14, a creatinina triplica e a ureia duplica. Observem que nesse momento, e aí o Baruzzi e os demais debatedores e membros da assistência, Marcel já pediu a palavra, vou passar imediatamente, podem se posicionar, mas tínhamos revertido a arritmia e tratado sindromicamente a IC na nossa cardiointensiva. Mas a síndrome dita cardiorrenal, a nosso juízo, instalou-se. Ou porque o componente renal piorou, e com ele o agravamento da função ventricular e da sua performance, ou vice-versa. Aí vem aquelas nuances entre síndrome cardiorrenal e a síndrome renocardíaca. Mas, efetivamente, este binômio estava associado. Por quê? Porque as manifestações clínicas de IC não resolveram o C. Não houve a reversão. Marcel com a palavra, depois a assistência, e depois devolvemos a São Paulo, antes de Marcelo Dessen comentar esse contexto clínico. Minha pergunta é se na primeira internação ela entrou para o protocolo do grupo de insuficiência cardíaca e se na segunda entrou ou não, e quanto diurético vocês fizeram e o que aconteceu? Essa pergunta é muito importante. Eu chamo a atenção que quando ela veio à sessão clínica no mês de agosto, na véspera da sua reinternação, o Heart Team, que tomou as decisões nessa paciente, estava reunido. E o Heart Team efetivamente está envolvido com o PROMIC, o nosso programa multidisciplinar em insuficiência cardíaca. Então a primeira resposta, sim. Em relação às demais respostas sobre terapia vasodilatadora, como nitrato venoso, diurético terapia, como furosemida venosa, enfim, todos esses passos do estágio B, ou do grupo B, o paciente quente, congesto, foram lançados mãos na nossa unidade cardiointensiva. Infelizmente,
sem solução ou sem reversão daquilo que possa ter sido um processo já deflagrado. Chama atenção que ela chega com creatinina de 1,2, mas ela efetivamente em 72 horas triplica a creatinina. Então, o que nos pareceu naquele momento é que a taquicardiomiopatia já havia deflagrado o processo de disfunção ou de agravamento da prévia disfunção renal e o processo se retroalimenta. Mas eu gostaria de ouvir inicialmente São Paulo e depois Marcelo Dessen para que ele pudesse discorrer sobre esta importantíssima e grave síndrome. Sim, perfeito, presidente Antônio, concordo com as suas considerações. A paciente vive nesse momento, um momento de, eu diria até uma síndrome inflamatória, quer dizer, o ventrículo está ruim, função renal deteriorando, alguns marcadores inflamatórios presentes, como o leucograma, leucócito, uma PCR tocada, tem infecção superajuntada ou não sabemos, mas o fato é o seguinte, é um momento de tempestade. A hora que essa paciente recuperar a função renal, abaixar os mediadores inflamatórios, esse ventrículo vai melhorar também. Acredito até que ela vá com uma assistência dialítica pela evolução. Mas acho que esse momento é um momento de tempestade, piorou o rim, piora a função renal, o coração. Temos que dar atenção aos dois pontos. Enquanto isso não dever AVC, a gente não vai melhorar. Eu acho que uma diálise aqui, talvez precoce, até possa resolver a questão de congestão, retirada de mediadores inflamatórios. Em alguns dias essa doente vai recuperar totalmente esse coração. Esse é o meu feeling. Está perfeita a condução, estou de acordo com todos. Muito obrigado, Barus. Marcelo Dessen. Muito obrigado pelo convite, confirmando aí o que todos os colegas falaram. É um contexto de classificação, primeiro, das relações entre coração e rim. São 5 subtipos de classificação. Né? Estão na tela. Para resumir, para não ficar uma coisa longa e fanonha, as síndromes cardiorrenais, ou seja, o tipo 1 e 2 é quando o coração predomina, na fase da doença aguda, doença crônica, sendo o rim a vítima. E nas classes 3 e 4 é o contrário, doença aguda e crônica do rim, ocasionando a disfunção cardíaca. E a classe 5 é quando ambos, sem uma disfunção renal ou cardiológica prévia estabelecida, quando ambos os órgãos são envolvidos na disfunção. O Arnaldo deu uma cola aqui, ele disse que mesmo após a cardioversão, a função cardiovascular, ou seja, a função sistólica, pode demorar um pouquinho para se restabelecer. Então, o diagnóstico que se faz, a princípio, apesar, mesmo com as possíveis outras características, com as outras possibilidades, como o uso de contraste, como o ateroembolismo, o que se apresenta, o que se sugere é que, de fato, é uma disfunção renal pré-renal por conta de uma classe tipo 2, ou seja, uma cardiorrenal tipo 2, uma disfunção renal agudizada, crônica agudizada por uma disfunção cardiovascular já previamente existente que piorou, ou seja, uma disfunção pré-renal, cardiorrenal tipo 2. E, enfim, ela já vinha com uma disfunção prévia, com clínica inicial. A história começa com clínica de 42, e ela é submetida ao procedimento e isso vem piorando rapidamente, ou seja, sugere então que ela pode ter feito de fato uma piora por conta de baixo débito. E aí outras possibilidades, necrose tubular, que seria uma possibilidade também, justificando essa disfunção renal estabelecida, e necrose cortical, que é menos provável, só talvez no caso de um ateroembolismo. E uma coisa importante que a gente tem que destacar, que a gente não usa muito, que talvez seja interessante a gente começar a discutir na nossa prática diária, são os novos marcadores de disfunção renal. A gente usa muito a creatinina, a gente usa muito a ureia, que são marcadores tardios, e que isso poderia dificultar um pouco a nossa intervenção mais precoce. Poderia dificultar um pouco a nossa intervenção mais precoce. Existem novos marcadores, como é o KIM-1, como o NGAL, como a cistatina C e como o FGF23, ou seja, que é o fator de crescimento do fibroblasto 23, que são fatores, e principalmente o FGF23 é uma molécula nova que está sendo bastante estudada, que é uma molécula que está
intrinsecamente, muito diretamente relacionada à função renal. E é um marcador muito precoce de disfunção renal, nesse contexto. Enfim, um contexto de disfunção renal aguda, dentro de um contexto de disfunção cardiovascular estabelecido. E o que fazer, ou seja, como é que a gente aborda esses pacientes, né? Como é que a gente pode abordar? O que a gente pode mexer? Em relação à conduta hídrica, ou seja, como é que a gente consegue resolver a questão de sobrecarga hídrica do doente? Ou com diurético ou com diálise. O que a gente pode usar? Vasodilatador, vasoconstrutores e os inotrópicos. São as drogas que a gente normalmente usa. E, enfim... Vamos aproveitar agora, Marcelo, que já fez as considerações nefrológicas. Marcelo Bittencourt, uma paciente como essa, você à beira do leito da nossa unidade cardiointensiva, como é que você maneja uma paciente dessa? Chamando-se a atenção que você tem ao seu dispor o grupo da eletrofisiologia e o grupo da nefrologia do hospital. Então, dentro de todo esse time multidisciplinar, como é que você produz uma interdisciplinaridade para que a atenção máxima possa ser oferecida ao paciente? Como você maneja uma paciente dessa? Bom, essa doente é uma doente realmente assim, que está se apresentando, evoluindo com um quadro aí de insuficiência renal progressiva, de síndrome cardiorrenal, mas num contexto que eu considero assim, num contexto de muito mau prognóstico, na minha visão. Por quê? Porque como o Dr. Baruzzi já comentou lá em São Paulo, ele, assim, a perspectiva de ser uma doente que esteja evoluindo com uma nefropatia por contraste e agora recebendo mais um insulto relacionado ao baixo débito, torna realmente a evolução da condição renal muito complexa e deve ser olhada sob vários aspectos. Quer dizer, não é só uma paciente que evolui com uma síndrome cardiorrenal que eu caracterize como uma síndrome cardiorrenal tipo 1, já que está numa condição aguda, e baixo débito, que eu vou lá e coloco o inotrópico e está tudo resolvido. Possivelmente não. Se ela já vem com um background, com um substrato de uma nefropatia por contraste associada, obviamente que o resultado final de qualquer intervenção se torna ainda mais comprometido. Dentro desse contexto multidisciplinar, se ela realmente está em baixo débito agora, e é o que parece, já que tem hiperlactatemia associada à acidose metabólica e lactato muito alto, eu acho que a despeito dos riscos de retorno de um ataque à arritmia, a gente não vai conseguir fugir de uma terapia inotrópica, né? Quer dizer, se ele mantém uma disfunção sistólica grave, a gente não tem ainda um novo eco depois da cardioversão, mas se tudo aponta para isso, com sinais de baixo débito, a gente vai ter que lançar a mão de terapia inotrópica aqui. Outra consideração é que o que foi dito logo depois da cardioversão elétrica é que ela teria evoluído novamente com o FA, né? Recorreu ao FA com baixa resposta, não é isso? Mas ela chegou a reverter de novo? Não, ficou em fibrilação atrial. Entrava e saía. Entrava e saía. Paroxística. Com a mildarona, resposta lenta e a resposta do PACE... Em torno de quanto? 70. Então também não é uma resposta muito ruim, então dá para manter assim, alguns podem considerar eventualmente aumentar um pouco a resposta do PACE para melhorar a questão do débito, é uma consideração que pode ser feita, né? Mas eu acho que fundamentalmente eu vejo a necessidade de terapia inotrópica, né? E obviamente se a condição dos distúrbios metabólicos associados, né, tanto da acidose como eventualmente se ela estiver apresentando sinais de uremia, não sei se é o caso, enfim, e um equilíbrio muito difícil em relação à questão metabólica, eu acho que a terapia dialítica acaba se impondo aí como uma necessidade também. Marcelo, por favor, como é que a gente monitora a volemia desses pacientes? Nessa circunstância, como é que é a opção da gente, qual é a estratégia que nesse momento você optaria para monitorar a volemia dessa paciente? Olha,
Primeira questão, os sinais clássicos de exame clínico, né? Ela tinha já na sua chegada elementos bastante consistentes ao exame clínico que mostravam congestão. Eu não sei se nesse momento a gente tinha isso tão evidente, assim, já que ela já tinha sido submetido à terapia diurética, né? Eu acho que aqui BNP, isso aqui está falho, né, em função da piora da função renal, quer dizer, a gente vai perder um pouco esse parâmetro como um elemento aí para ajudar nesse diagnóstico, nesse perfil, né, nesse perfil clínico hemodinâmico. Eu acho que repetir o eco realmente seria uma avaliação que eu não abriria a mão nesse momento para tentar entender, avaliar aí pressões de enchimento, avaliar a cava, mas fundamentalmente eu faria isso, né? Hoje em dia você pode lançar a mão também de outros elementos, como ultrassom intratorácico, para avaliar lá a quantidade de cometas, enfim, ainda dentro do contexto aí de avaliação ultrassonográfica, você pode fazer com eco e ultrassom torácico, né? Basicamente. Queria só fazer um comentário, que a gente sempre pensa muito em disfunção renal pré-renal por conta de baixo fluxo anterógrafo, né? Tem um aspecto que a gente não fala muito, que é a congestão venosa do rim. A pressão venosa central elevada, que nesse caso se impõe também, e a disfunção renal por congestão venosa. Porque o rim é um órgão que trabalha com pressões hidráulicas, né, hidrostáticas, e diferença de pressão arterial e venosa. Uma hipertensão venosa é um fator preponderante na disfunção renal desse caso. Então, é algo que tem que ser visto também e abordado, ou seja, tentar resolver a hipertensão venosa que essa doente apresenta, como tentativa de reversão dessa disfunção renal também. Muito obrigado, Marcelo. Essa questão que o Marcelo levantou, ela é de fundamental importância. Observem que no exame clínico do paciente, além do derrame pleural, da congestão intersticial e talvez até um grau de congestão alveolar, essa paciente tinha turgência jugular patológica a 45 graus e tinha hepatomegalia. E seguramente essa congestão visceral sistêmica também envolvia a condição renal. Então isso é um dado muito importante. Eu não quero aqui polemizar e nem criar um contraponto às magníficas observações feitas por todos, sobretudo Baruzzi, mas eu insisto que a perspectiva de uma síndrome renal por indução ou mediação por contraste iodado 3 semanas atrás, sem que houvesse outras manifestações metabólicas, não somente a alta, mas imediatamente antes da admissão, me fazem pensar que prioritariamente o diagnóstico é de uma taquicardiomiopatia, deflagrando disfunção sistólica grave do ventrículo esquerdo, síndrome de hipoperfusão, aí sim, necrose tubular e um processo de retroalimentação, um feedback negativo muito mórbido a paciente. Vamos ver a evolução, porque nessa evolução eu gostaria que Felipe comentasse a conduta. Mas vamos ver a conduta. Vai ser mostrado, não vai ser mostrado. Então, a nossa conduta foi iniciada a butamina, o acompanhamento com a nefrologia. Inicialmente, a gente optou por uma terapia conservadora com estímulo diurético intermitente. A equipe de arritmia interviu, reprogramou o marca-passo para estimulação atrial com uma frequência de 85 e condução própria do nódulo AV. Você quer comentar, Luiz? Por favor. Acho que é interessante. Então, foi solicitada uma avaliação que basicamente seria para a gente aumentar, né, a frequência de estimulação, tá, para 85. E durante a avaliação se percebeu que essa paciente ela tinha uma condução AV preservada, né? Então foi feita uma reprogramação no sentido de aumentar o intervalo atrioventricular, né, e privilegiar a condução pelo sistema Purkinje, né? A gente sabe que uma das causas de descompensação de insuficiência cardíaca é uma disfunção ventricular induzida pela estimulação ventricular, né?
Então, num paciente que está num contexto de taquicardiopatia, que foi imediatamente revertida a arritmia, mas está em disfunção ventricular, está com uma disfunção ventricular grave, né, porque não teve tempo ainda, tempo hábil para a reversão dessa taquicardiopatia, e tu oferece um estímulo do ventrículo direito, isso pode realmente deteriorar gravemente a função ventricular. Então, na verdade, assim, a reprogramação que a gente fez foi uma coisa bastante simples. Então, elevamos a frequência cardíaca para 85, com uma estimulação do átrio, e alargamos o intervalo atrioventricular, e ficou, então, uma estimulação em AI, com uma condução, com a condução pelo sistema respiratorio pelo nó atrioventricular. Ou seja, indubitavelmente, para este contexto clínico, a reprogramação do sistema de estimulação cardíaca artificial, do PACE, objetivava otimizar o desempenho não somente eletrofisiológico, mas sobretudo mecânico. Vamos ver as drogas, Camila? Vamos lá. Bem, então, a resposta hemodinâmica da paciente depois do início inotrópico. Ela evoluiu com hipotensão, foi iniciada noradrenalina em dose baixa. A curva de lactato começou a cair, o lactato dela era de 5,5 no início da manhã, 3,4 na segunda avaliação, no meio da tarde. O débito urinário se mantinha insatisfatório mesmo após o ajuste das doses do inotrópico e do estímulo diurético. A gaso ainda mantinha uma acidose metabólica, mas com um bicarbonato em curva de melhora. E aí, diante disso... Uma das questões... quando eu comentei a respeito de iniciar o inotrópico e eventualmente considerando já a implementação de um suporte dialítico um pouco mais precoce, não só fiz isso meio que concordando um pouco com a impressão do Dr. Baruzzi lá de São Paulo, mas também pelo fato de que o quadro metabólico eu caracterizei como muito grave ali, né, naquele momento. E assim, quando você coloca ali resposta hemodinâmica após início de inotrópico e bota hipotensão, eu tenho alguma dúvida se realmente foi isso que levou à hipotensão, ainda mais considerando que é dobutamina, né? Quer dizer, não é um inodilatador como milrinona ou levosimendan, onde a hipotensão é mais frequente e tudo, mas talvez o que possa ter propiciado um pouco mais a hipotensão tenha sido até o estímulo diurético, não sei a dose que foi feita. Então, nesse momento onde você tem baixo débito, acidose metabólica, hiperlactatemia, é o momento onde você garante um pouco mais de débito com o inotrópico, melhora com o aumento da frequência cardíaca com marca-passo, tenta restabelecer perfusão. E às vezes a furosemida já de imediato pode eventualmente atrapalhar. Eu às vezes talvez fizesse isso em um momento mais tardio, ou então já optaria por ultrafiltrar, né? Porque garantindo realmente uma condição mais adequada, com talvez menos instabilidade hemodinâmica, como acabou ocorrendo aí com a noradrenalina, né? Nesse momento em que ela faz a hipotensão... Necessidade de noradrenalina. Nesse momento em que ela faz a hipotensão e foi iniciada a nora, a dose de diurético que tinha sido administrada foi cerca de 60 miligramas. Um bolo de furosemida. Observem que essas associações elas foram feitas à beira de leito de uma maneira imediata, para e passo. Ou seja, diurético terapia em bolos, sem observação, contextualização clínica com agravamento do padrão hemodinâmico, dobutamina, hipotensão associada à dobutamina, interrogado, mas efetivamente necessitou de terapia vasopressora e não somente mais inotrópica, e foi feita uma opção pré-depuração extrarrenal ou pré-ultrafiltração para retirada de volume para infusão de furosemida, que efetivamente dá margem à discussão. Conversamos isso longamente com o Marcelo, com a equipe da nossa unidade cardiointensiva, mas foi tomada a decisão, um tanto quanto passível de crítica, como step que precederia a depuração. Então foi iniciado essa dose
de 20 ml hora, eu não sei exatamente quantos miligramas por hora, que foi feito de furosemida. Passa para o Marcelo. Essa questão de bolos ou uso infusão contínua de diuréticos também é passível de ser debatida. Os trabalhos mais recentes falam que protegem, digamos assim, um pouquinho mais a estratégia de uso de bolos e uso intermitente do diurético, menos um pouco o uso contínuo. Os doentes que fazem uso contínuo têm mais hipocalemia, têm mais disfunção renal com creatininas mais altas e tem mortalidade maior. Então, a estratégia de bolos e uso intermitente tem sido mais valorizada nesse contexto. Perfeito. Eu entendo, assim, mas eu queria pegar um gancho na questão do Luiz Antônio, que foi levantado aqui, que é a questão na verdade, a estratégia da terapia diurética de altas doses anteceder qualquer proposta de ultrafiltração. Foi isso que o Luiz tinha colocado aqui, como sendo uma estratégia prévia à ultrafiltração. E aí a questão vem em relação à da ultrafiltração, e eu acho que a recomendação que a gente tem é exatamente essa. Porque a falta de evidência da ultrafiltração, nesse cenário, faz com que ela seja indicada, pelo menos segundo a última recomendação do Chess é essa, após a tentativa de uma terapia diurética de altas doses. Independente de ter havido melhora de peso, mas creatina não cai e o prognóstico não muda, a recomendação, pelo menos, ainda que tenha pouca evidência para o lado da ultrafiltração, ela acaba sendo, e é aquela estratégia da complacência, mesmo você não tendo evidência, é o recurso que você tem. Então, por uma plausibilidade biológica, faz sentido que você ultrafiltre quem não responde a diurético. Então, mas em princípio, o que tem sido, pelo menos, mais conversado em relação a estratégias vamos esgotar definitivamente o diurético e aí então lançar a mão da ultrafiltração. Você concorda com essa? A gente não falou da associação de diurético também, né? Do tiazídico. O tiazídico, se associa o diurético, o bloqueador da anidase carbônica, ou os diuréticos de função de porção final do rim também, que são os diuréticos bloqueadores de potássio. Muito bem, Marcelo. Marcel Seabra pediu a palavra, por favor. O paciente não estaria hiponatrêmica e não responde ao Lasix. 2, essa paciente não estaria desidratada. 3, desidratada não, talvez mal distribuída. Assim, mal distribuída e com isso... O intravascular depletado. Isso aí é uma outra questão, as causas de resistência ao diurético, né? Uma delas é a disfunção renal, claro. Com os screens abaixo de 20, 30, os diuréticos não funcionam bem. A doente ela pode estar realmente mal distribuída com volume circulante efetivo diminuído, isso também interfere na ação do diurético. O rim, ele cria alternativas para... O rim é um órgão ávido por sódio e água. A função dele é preservar sódio e água. Então, se a gente bloqueia com diurético as porções iniciais do néfron, as porções finais do néfron podem driblar esse bloqueio nas porções iniciais e captar mais sódio e água. Isso também é uma razão para resistência ao diurético. Muito obrigado, Marcelo. O nosso querido Maurício pediu a palavra, chamando a atenção apenas, Marcel, que essa síndrome edemigênica da paciente e de congestão sistêmica também era acompanhada por uma veia cava inferior distendida e pouco móvel. Então a perspectiva de uma hipovolemia não permeou o raciocínio clínico, porque os dados do ecohemodinâmico favoreceram a perspectiva da hipervolemia. Maurício. Mas o que eu queria falar é o seguinte, na sessão passada, sexta-feira, o Luiz Antônio é testemunho, o André também, no quadro de ciência cardíaca, que o Marcelo estava aí, eu perguntei qual era o papel do levosimendan. Então houve assim, passaram uma espécie assim de uma hipofunção atual e progressiva do levosimendan. E agora o Marcelo Bittencourt, que é um craque na ciência cardíaca, falou em levosimendan. Então eu queria saber qual seria exatamente a especificidade no caso para o uso do levosimendan.
Excelente colocação. Apenas para a gente situar o contexto. A droga paradigma inodilatadora ou inotrópica é dobutamina. A droga paradigma vasopressora é a noradrenalina. Onde está o levosimendan? Com uma droga que sensibiliza canais de cálcio, otimiza, mais dilatadora do que inotrópica. Essa é a visão. Agora, o Marcelo tem experiência e tem uma análise crítica muito mais apropriada do que a minha. Nós não pensamos em levosimendan porque pautamos a terapêutica no inotrópico, dobutamina, no vasopressor, noradrenalina, e como tínhamos concebido clínica e hemodinamicamente o perfil hipervolêmico na chamada dose máxima de furosemida, IV em infusão contínua. Marcelo. Só para esclarecer, eu também agradeço aí a pergunta, mas eu também não pensei em fazer levosimendan para esse paciente, não. Só fiz o comentário que, porque inicialmente foi, da forma como foi colocado, deu a entender que após o início de inotrópico ele teria evoluído com hipotensão. E eu não atribuí isso ao inotrópico, né? Se fossem outros tipos de inodilatadores, como milrinona ou levosimendan, aí a gente poderia até atribuir esse efeito colateral a isso, né? Mas, e o papel atual hoje para o levosimendan seria pacientes que, obviamente, estão em baixo débito, mas não em baixo débito tão profundo como esse caso. Eu acho que esse é um caso mais para a dobutamina. Seria realmente para situações onde você, eventualmente, tem um perfil frio, congesto, mas não com um comprometimento metabólico tão intenso, que eventualmente você, por exemplo, não quer tirar de imediato o beta-bloqueador e quer estabelecer algum grau de melhora hemodinâmica para esse paciente, quer dizer, um paciente menos grave do que esse, você poderia lançar mão, mas não no caso que está aqui demonstrado. Nós entendeu? vamos acelerar um pouquinho, obrigado, Marcelo, pelo adiantar da hora, mas chamando a atenção que os dois pilares que nesse momento norteavam o plano terapêutico, independente de toda abordagem da síndrome de IC, foram: a reprogramação do PACE com persistência da manutenção do ritmo sinusal. E 2, a terapia diurética com furosemida em alça, máxima e intravenosa. Vamos ver a evolução para o Felipe comentar. A evolução dessa paciente depois do início da furosemida venosa. Então, depois de 12 horas do início de inotrópico e 6 horas de furosemida venosa, o débito urinário da paciente ficou em torno de 100 ml hora. O lactato saiu de 3,4, foi para 1,3. A gasometria, a gente já nota uma melhora. Ela mantinha essa acidose metabólica, um bicarbonato que agora está em 17. A gente optou por, depois disso, reduzir a dose do diurético venoso e trocar para o esquema intermitente. Então, mostra que ela teve uma boa resposta, mesmo com esse esquema um pouco controverso. Ela abriu um débito urinário satisfatório nessas 6 horas e começou a negativar o balanço. Então, essa aqui é a curva laboratorial depois do início da nossa terapia de suporte. No dia 17, que foi o pior momento dela, a gente nota que foi quando piorou bastante a creatinina, 3,35. No dia 18 ainda, com uma creatinina ruim. No dia 19 de agosto é quando ela desmamou das drogas inotrópicas e da noradrenalina. Na verdade, a noradrenalina já tinha até saído. Então, no dia 19 é quando ela sai da dobutamina. Ela com 3,41 de creatinina, um lactato que no dia 19 já era de 1,5 e um débito urinário que nesse período já era satisfatório com doses intermitentes de diurético. Então, a evolução. Ela evoluiu com uma recuperação da função renal, 48 horas após a terapia de suporte, mantendo um bom débito urinário e o balanço negativo. Apresentou uma importante melhora do padrão da congestão pulmonar e sistêmica e dos outros parâmetros perfusionais, com desmame da dobutamina cerca de 72 horas após o início. Ao longo dos dias subsequentes, ela obteve melhora da classe funcional e recebeu alta 11 dias depois da internação em classe funcional NIRA 2. Essa aqui é a prescrição de alta hospitalar. Ela sai com losartana 50 mg dia, furosemida.
Ela sai com amildarona, 200 miligramas uma vez ao dia, 5 vezes na semana. Ela sai com anticoagulação com a apixabana, 2,5, 2 vezes ao dia. E a S81, 81 miligramas uma vez ao dia. Esse aqui é o laboratório da paciente da pós-alta, um laboratório que foi colhido no dia 10 de setembro, então, pouco tempo depois da alta. A gente nota uma ureia de 71, com uma creatinina de 0,9. Sem nenhuma outra alteração importante. E esse aqui é o eco da paciente no dia 10/9. O eco evolutivo dela. À esquerda tem 4 câmaras. Tem ali uma IM aparentemente leve. Ainda nota-se que ele deve segmentar em região de septo apical, mas com uma função global aparentemente melhor, evolutivamente. O VD também parece bom. À direita temos eixo curto a nível do... Opa, mudou. Mas um parasternal, que também confirma ali HVE e a função melhor. Um eixo curto a nível da válvula. Também tudo ok, pode seguir. Se tiver mais. Em seguida, foi usado o contraste, né? É um agente para melhorar a janela, em alguns casos, pacientes com janela acústica desfavorável, fica melhor de delimitar o bordo do endocárdio e avaliar melhor a função. Nesses casos, confirma realmente a disfunção, principalmente no septo apical e septo basal um pouco pior, mas com a função evolutivamente melhor. Ali na reconstrução 3D também não estou vendo os valores, mas definitivamente a função, se não normal, está bem próxima a isso e melhor evolutivamente. E esse aqui é o laudo, enfim. É o laudo mostrando uma disfunção sistólica leve do VE, uma disfunção diastólica grau 2, uma leve hipocinesia difusa, com uma acinesia dos segmentos apicais. A prótese mantinha normofuncionante, com gradiente transpotrético máximo de 10 e médio de 5. E esse aqui é o raio-x da paciente depois da alta. Isso também no dia 10. Observem que essa teleradiografia e os exames de laboratório fazem parte do follow-up da paciente. Ela é interna no dia 14 de agosto e essa teleradiografia, aquele perfil laboratorial, é do dia 8 de outubro. Ela fica 11 dias no hospital e tem aquela avaliação feita 2 meses após, como nível de documentação do follow-up mais atualizado. Baruzzi está com a palavra, o Grupo de São Paulo. Depois devolvemos aos nossos debatedores para comentários finais e a palavra de Felipe como a sua visão desse caso como nosso residente. Baruzzi. Luiz, parabéns pela condução do caso, André. Excepcional, a paciente teve um desfecho absolutamente feliz e reversão do quadro, né? Nesse momento não teria nada a acrescentar, não vou atrasar um pouquinho o desfecho da reunião. Nada a acrescentar. Obrigado, Luiz. Parabéns. Excelente. Obrigado, Baruzzi. Felipe, seu comentário final. Não, comentar que o caso foi bem interessante. Viu uma disfunção cardíaca levando uma disfunção renal, a síndrome cardiorrenal. Nas definições fala em aumento de creatinina 0,3 ou 25% do aumento de creatinina do basal. A fisiopatologia está relacionada basicamente ao baixo débito e a congestão venosa, né, diminuindo esse gradiente na rede capilar. Entraria o inotrópico e para diminuir a hipervolemia, no caso o diurético, tentando diurético em altas doses, não conseguindo. A ultrafiltração, eu creio que a reprogramação do marca-passo também com a frequência cardíaca também ajudou muito. Se a gente pensar nos fatores da performance cardíaca, pré-carga, pós-carga, ela tinha contratilidade reduzida por conta da cardiomiopatia e depois da cardioversão ela acabou perdendo também frequência cardíaca. Então, 2 parâmetros que ela ficou devendo na performance e a reprogramação auxiliou. E um comentário naquela hipotensão que ele fez, que ela fez depois, realmente dá um pouco a pensar se não daria para a gente fazer melhorar um pouco a perfusão com o inotrópico e depois pensar em tentar diminuir a congestão. Poderia usar talvez um
um monitor de débito com contorno de pulso, com VVS, que a gente também pode ver fluido responsividade, talvez auxiliaria ali um pouco. Muito bem, Felipe. Luiz Inácio já viu no consultório e vai mostrar o follow-up. Eu tenho acompanhamento dessa paciente e ela está muito bem. Um dado interessante é que ela tem apesar dessa otimização do intervalo AV, ela estimula o ventrículo 47% do tempo. Né? A gente sabe que uma estimulação ventricular acima de 20%, ela já pode induzir disfunção ventricular, né? Isso é uma complicação que é prevista em torno de 10 a 12% dos pacientes que implantam um marca-passo dupla câmara e necessitam de estimulação ventricular, eles podem desenvolver, piorar a função ventricular induzida pela estimulação ventricular. Só um aspecto interessante é que nesse momento atual, em que ela está estimulando quase 50% do tempo, não evoluiu com disfunção ventricular. Mas no momento que ela estava se recuperando da taquicardiomiopatia, com uma disfunção ventricular grave, a estimulação pelo ventrículo direito foi arrasadora para ela, né? Então teve um resultado bastante deletério, e quando a gente corrigiu isso, ela pôde recuperar a função ventricular. Muito obrigado, Luiz Antônio Inácio. Eu quero cumprimentar a Camila pela sua dedicação e pelo brilhantismo como ela apresentou a sessão. Cumprimentar os nossos debatedores, que são absolutamente um timaço que o Procardíaco possui, ou seja, o nosso grande valor patrimonial são as pessoas, particularmente o Felipe, que aqui está representando como debatedor toda a residência médica do nosso hospital, a nossa assistência muito qualificada de professores eméritos, Baruzzi e sua equipe em São Paulo, que sempre abrilhanta as nossas discussões, e meu dileto amigo André Volchan, que coordena como ninguém o nosso Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Procardíaco. Está encerrada a sessão.